Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente chega hoje em nossa sétima aula de saúde do idoso, com um assunto muito pertinente, que na verdade são dois assuntos em um. A gente vai aprender um pouco sobre as atividades de vida diária para a gente calcular o grau de incapacidade dos idosos e, ao mesmo tempo, a gente já vai adentrar também nos distúrbios psiquiátricos ou distúrbios emocionais e de natureza psíquica. Então vamos adiante. Começar com as atividades de vida diária e graus de incapacidade do idoso. Envelhecer é um processo dinâmico e progressivo que pode desencadear o declínio da capacidade funcional do idoso para executar com autonomia e independência as atividades de vida diária e as atividades de vida diárias instrumentais. Então, são duas siglazinhas que a gente usa para determinar se o idoso ele é um idoso funcional ou um idoso incapaz. O idoso funcional é aquele que executa a maioria de suas atividades, ou seja, que ainda não perdeu essa sensibilidade, que não perdeu essa motricidade, ou seja, ele ainda tem equilíbrio, ele tem destreza, ele tem autonomia para realizar suas atividades. Então, a gente vai chamar AVDI, atividades de vida diária e instrumentais. E aí eu apresento a vocês a tabelazinha do AVDI, a tabela de atividades de vida diária, onde é bem parecido com aqueles critérios que a gente viu na tabela do idoso, da caderneta de saúde do idoso. Então, aqui, gente, nessa tabela é o seguinte: veja que tem 20 atividades que a gente pesquisa, que a gente investiga se o idoso é ou não capaz de desenvolver essas atividades. Para cada atividade que ele desenvolve, a gente coloca 4 pontos, certo? E se ele não desenvolve aquela determinada atividade, a gente coloca nota 0. Então, vamos aqui fazer um exemplo. Aqui, deixa eu ativar minha canetinha. Caneta. Vamos aqui. Alimentar-se. A gente pergunta, seu Carlos, ou então a gente, por exemplo, seu Carlos é o idoso. Ou então a gente pergunta à pessoa que cuida dele. Ele consegue se alimentar sozinho? Se a pessoa disser que sim, que ele se alimenta sozinho, a gente vem aqui ó, e coloca nota 4. Aí tomar banho, incluindo lavar os pés e lavar as costas. Se a pessoa disser que ele não consegue tomar o banho sozinho, que ele não consegue se lavar, não consegue, por exemplo, passar a escova nos pés ou a esponja nas costas, a gente vem aqui na frente e coloca nota 0. Próxima pergunta. Pentear o cabelo. Perceba que aqui entre a 2 e a 3 são duas perguntas. Tomar banho e conseguir lavar os pés, se ele não faz isso é 0. Aí, por exemplo, tomar banho e lavar as costas ele também não consegue. Aí outra nota 0. Aí a próxima, pentear o cabelo. Se ele consegue pentear o cabelo sozinho, a pessoa diz que sim. Então a gente vem aqui e coloca 4. E aí a gente vai seguindo, ó. Cortar as unhas da mão. Não, ele não consegue, nota 0. Cortar as unhas dos pés. Não, não consegue, nota 0. Vestir calça comprida. Ele consegue se vestir ainda ou ele necessita de ajuda para vestir a calça, para vestir a camisa? Se ele consegue, nota 4. E assim, gente, por diante. A gente vai pontuando com 4 ou com 0. Sendo 4 a função que ele consegue fazer e 0 a que ele não consegue. Calçar meias, calçar os sapatos e amarrar os cadarços, deitar na cama, sentar em uma cadeira, se ele ainda é capaz de sentar sozinho ou se ele precisa de ajuda, de auxílio, né? Alguém pegar ele, tirar da cama para a cadeira ou da cadeira de rodas para o banheiro, para o sanitário. Levantar de uma cama, se ele consegue deitar no chão, se ele pega um objeto do chão. Então, se ele faz, nota 4. Se ele não faz, nota 0.
Aí no final a gente vai fazer um somatório de quantos pontos esse meu idoso teve com relação às suas atividades de vida diária. Não é 4 pontos para cada perguntazinha. Se ao final o meu idoso ele teve mais de 40 pontos, quando a gente somou todos os 4 pontos que ele obteve, se isso deu 40 ou mais, significa que ele é um idoso funcional. Ele executa a maioria das atividades de vida diária e ele não requer vigilância intensiva, ou seja, ele é aquele idoso que você pode confiar de durante o dia ele ficar mais independente, ele ficar cuidando dele próprio, porque ele não tem riscos de acidentes e muito menos não tem risco de alguma lesão por causa de incapacidades. Mas se você soma todos os scores dele, ou seja, todos os 4 pontos, e isso dá entre 20 e 40 pontos, já diminuiu aqui a contagem dele. Significa que ele é um idoso semifuncional ou parcialmente limitado. E ele requer um cuidador ou parente mais próximo para auxiliar na maioria das atividades de vida diária. Se quando a gente faz o somatório, ele dá entre 10 e 20 pontos, ele é um idoso debilitado ou sem funcionalidade. Veja que 10 a 20 pontos é muito pouco, porque esse score ele vai até 100 pontos. Quando a gente soma de 4 em 4, já que são 20 perguntas, ele chega em 100 pontos. E 10 a 20 pontos é muito baixo, então significa que é um idoso muito debilitado, que ele necessita de alguém, de um cuidador para auxiliar na maioria de suas atividades de vida diária. E nesse caso, a gente já pode se pensar também em uma equipe de home care, que são profissionais de saúde, incluindo técnicos de enfermagem, que prestam assistência a esse idoso 24 horas por dia. Mas quando a gente faz essa pesquisa para a gente investigar a questão da funcionalidade ou da incapacidade do idoso, e quando a gente soma e dá abaixo de 10 pontos, quer dizer, o idoso ele só obteve 10 pontos em todos aqueles scores, aquelas perguntas que a gente fez das atividades de vida diária dele. Então, ele é um idoso incapaz ou extremamente debilitado. Ele poderá estar acamado, domiciliado ou sem funcionalidade. Nesse caso, ele requer cuidados intensivos para todas as necessidades básicas. Então, é aquele idoso que não consegue se alimentar, é o idoso que não toma o banho, que alguém tem que dar o banho nele, é o idoso que não consegue eliminar de forma voluntária as suas excretas, então tem que estar alguém cuidando dele ali para retirar a fralda, para dar o banho, para limpar a região íntima. É aquele idoso que não consegue se locomover, não tem motricidade, ele está acamado. Então, quando a gente faz essa pontuação, ele vai dar abaixo de 10. Ele é um idoso incapaz ou sem funcionalidade. E ele requer cuidados intensivos para todas as necessidades básicas, de preferência com a equipe de home care, junto com os familiares que auxiliam nesses cuidados a ele. Pronto, gente, a gente sai dessa parte e entra agora na segunda parte da aula, que são os distúrbios psiquiátricos e a atuação da enfermagem. Como é que nós, enquanto enfermeiros, podemos prestar assistência ao idoso que sofre de doença mental ou psiquiátrica. A gente já estudou as doenças crônicas, as doenças neurodegenerativas, os agravos externos, que são violências, traumas, acidentes. E agora, depois dessa parte da avaliação das atividades de vida diária, a gente vai estudar os distúrbios psiquiátricos no idoso, tá? Nós não somos psicólogos e nem somos profissionais de saúde mental, mas a nossa prática de enfermagem, ela requer também cuidados assistenciais na área de saúde mental, porque a gente pode se deparar com um idoso em sofrimento psíquico e a gente precisa saber o mínimo de como atuar frente a esse idoso.
Vamos começar falando um pouco do transtorno depressivo maior. A depressão é a alteração afetiva mais estudada e falada na atualidade. Ela é classificada como um transtorno de humor, porque o que é humor? É a nossa personalidade. O humor é como a gente se apresenta, se a gente está alegre, se está triste, se está cabisbaixo, se está debilitado, ou se a gente está eufórico, está muito agitado, está animado. Isso é o nosso humor, é o jeito com que a gente está no momento. E ela, no caso a depressão, ela vem reger as atitudes dos sujeitos, modificando a percepção de si mesmos, passando a enxergar suas problemáticas como grandes catástrofes. Então, qual é o problema da depressão, sobretudo em idosos? É que a pessoa se vê num beco sem saída. É como que as energias, os pensamentos, tudo aquilo que faz parte do seu eu interior encontra-se em declínio. É aquela pessoa que diz assim, estou no fundo do poço, estou extremamente triste e não tenho saída para a minha vida. Em outras palavras, a depressão no idoso causa isso. É um transtorno mental relacionado à baixa disfunção pessoal e existencial. Então, é aquela pessoa que procura sentido para a sua vida e não encontra. É aquela pessoa que não está vivendo, está vegetando. Assim, em termos psicológicos e em termos emocionais. É aquela pessoa que não encontra ânimo, que não tem satisfação, não tem, os prazeres da vida lhe foram tirados, lhe foram subtraídos. Por isso que é aquela pessoa que prefere ficar isolada, fica dentro de um quarto, não quer sair, não quer ter um convívio com outras pessoas. E, gente, isso é muito característico do idoso, porque o idoso, historicamente, ele já é deixado de lado. Então, os filhos, netos, a família como um todo, não de todos, né? Mas já tem esse hábito de querer isolar, de querer deixar para escanteio o idoso, e é aí que se instalam os quadros depressivos. Por isso, tem uma elevada prevalência em idosos a depressão, e ela é tida como o mal do século, porque ela está relacionada à maioria das incapacidades funcionais. Então, por isso que eu trouxe a avaliação da capacidade funcional do idoso, para vocês, a gente adentrar aqui na depressão, para vocês verem que quando esse idoso ele fica incapaz, se instala automaticamente nele um quadro depressivo. Sinais e sintomas da depressão: sentimentos de tristeza, baixa autoestima, solidão e isolamento social. Ideação suicida ou para lesões autoprovocadas. Então, é aquela pessoa que já pensou ou que pensa suicídio ou que pensa em provocar algumas lesões em seu corpo, como, por exemplo, mutilação, autoflagelação e outras coisas mais que acontecem. Quadros depressivos maníacos, que a gente chama de transtorno bipolar, é quando horas aquela pessoa está muito deprimida, muito triste, muito para baixo. E tem fases da doença em que a pessoa se encontra muito para cima, muito alegre, muito eufórica, muito agitada. Então, pode acontecer essa bipolaridade ou essa duplicidade no transtorno depressivo. Sintomas psicossomáticos. São sintomas que partem da mente, através de pensamentos ruins, negativos, pensamentos e ideações suicidas, negativas, e isso vai refletir no corpo físico. Aí a pessoa depressiva começa a ter dor de cabeça, dores no corpo, vômitos. Quer dizer, são sintomas emocionais que trazem para o físico, biológico, essa sintomatologia. Alterações do humor e da capacidade de raciocinar. É uma pessoa que não tem um bom raciocínio, ela fica lentificada, ou seja, você pergunta, fulano, que dia é hoje? Aí ela fica assim, imaginando, pensando, não sabe dizer ao certo que dia é hoje, porque ela perde o raciocínio, ela perde a lógica mental e ela tem esse distúrbio também cognitivo por causa da depressão.
Na realização de atividades de vida diária, vai ter um prejuízo, não vai realizar essas atividades básicas, como, por exemplo, banho, higiene, alimentação, cuidados domésticos e pessoais em geral. E os cuidados de enfermagem a um idoso depressivo, a administração das medicações antidepressivas e observação do comportamento do paciente, para ver se aquele comportamento está sendo condizente com o tratamento dele. Então, se um paciente que está tomando remédio, se ao invés dele melhorar, ele tiver uma piora nesses sintomas depressivos, a gente sabe que a medicação não está fazendo efeito, o tratamento não está sendo eficiente. Vai precisar voltar no psicólogo, no psiquiatra, para renovar ou para atualizar aquele tratamento medicamentoso. De forma geral, para idosos, os antidepressivos mais utilizados são esses aqui, ó. Fluoxetina, antidepressivos tricíclicos, cloridrato de amitriptilina, temos paroxetina também, dentre outros. O internamento compulsório ou voluntário é quando o idoso ele chega num grau de depressão tão grande que ele vai precisar ser internado para poder reverter aquele quadro emocional dele. O internamento compulsório é quando o idoso ele vai contra a própria vontade dele. Ou seja, a família decide que ele precisa se internar, então acabam levando ele para uma clínica ou para um leito de retaguarda, mas é contra a vontade dele e aí acaba fazendo esse internamento compulsório. E temos o internamento voluntário, que é quando o idoso ele reconhece o seu problema e ele aceita ir ao hospital. No hospital, nos casos de ideação suicida, quando se pensa em suicídio, essa pessoa vai ter que ficar sedada. E as medicações para a sedação dessa pessoa no hospital são as seguintes: midazolam, alprazolam e diazepam. Além do mais, se for uma pessoa que desenvolva aquela parte maníaca da bipolaridade, eu não falei do transtorno bipolar, que a pessoa pode estar maníaca ou depressiva. Se está maníaca, vai precisar de contenção física. O que é isso? As famosas cadeiras, aquelas cintas, não é, de força que se usa, não para amarrar, mas para conter o paciente, ou com ataduras, ou com outros meios que possa conter no leito esse paciente, tá bom? Além do mais, apoio à família, encaminhar para o serviço especializado para acompanhamento com profissional de saúde mental. Por exemplo, aqui em Garanhuns mesmo, nós temos a Clínica do Sol, que faz esse trabalho muito bom, prestativo à sociedade da nossa região aqui, que admite idosos com transtornos depressivos e com transtornos emocionais para internamento ou para reabilitação mental. Além das visitas domiciliares e do apoio terapêutico integral. Eita, acho que eu passei um slide. Eu ia falar de transtornos agora graves, como esquizofrenia e outras psicoses. Gente, a esquizofrenia é o seguinte: o pessoal antigamente dizia assim, fulano teve uma loucura, ficou louco, ficou dizendo coisa com coisa, ficou em um estado muito deplorável. Então, as psicoses, elas vêm com alterações na cognição, no pensamento e na percepção do que é real ou não. Uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa extremamente perigosa. Por quê? Porque ela pode agir com agressividade, inclusive ela pode tentar homicídio, pode tentar matar alguma pessoa. Um idoso também, se ele tiver um surto psicótico, ele pode agir dessa maneira. Ele pode perseguir ou tentar matar alguém, ou ele pode tentar se matar. Por quê? Qual é a raiz dos transtornos psicóticos? É a questão da ausência de percepção da realidade. Então a pessoa vai ter delírios, vai ter alucinações, é como que vozes ficam ali comandando as ações dessa pessoa. Ela fica ouvindo vozes, fica vendo vultos,
ela vê coisas bizarras, coisas que na mentalidade dela parece ser real, mas que para as outras pessoas não existem. Então isso faz parte dos transtornos graves de esquizofrenia e de psicose, além dos transtornos de humor. Então, essa pessoa que desenvolve esse problema, ela costuma ter mania de perseguição. Ela acha que outras pessoas estão perseguindo ela, que vai tentar matar ela, ou que vai tentar fazer alguma coisa mal com ela, algo do tipo. Por isso, essas pessoas elas ficam agressivas numa tentativa de autodefesa. E pessoas com psicoses e com esquizofrenia, também idosos, costumam ter distúrbios do sono, muita insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para manter suas energias, e para manter essa questão de descanso e vigília, repouso-vigília, tem-se essa alteração. Uma pessoa com psicose tem alterações na fala, fica falando muito rápido, fica dizendo coisa com coisa por causa dos delírios e das alucinações, além da impulsividade, ou seja, é uma pessoa que age pelo impulso. Por isso que ela se torna eufórica e agressiva, porque tudo para ela é um motivo de ameaça, então ela vai tentar se defender. Além de dificuldade de concentrar-se e de alterações no desempenho sexual. Gente, como é que nós podemos ajudar uma pessoa, um idoso com esquizofrenia ou com distúrbios psicóticos? Encaminhar para a reabilitação psicossocial por meio dos CAPs e dos centros de apoio psicossocial, né, que atendem essas pessoas. Administrar medicamentos antipsicóticos, então eu trouxe aqui uma lista de medicações para vocês saberem. Azenapina, clozapina, iloperidona, lurazidona, olanzapina, quetiapina. Isso aqui é só a nível de conhecimento de vocês, que existem todos esses fármacos, esses medicamentos que ajudam e auxiliam a pessoa no momento da crise, no momento em que ela encontra-se em crise psicótica. Além da contenção mecânica versus a contenção medicamentosa. Vocês podem ver nas imagens, gente, ó. Contenção mecânica é isso aqui. A gente utiliza essas cintas, tá vendo? Essas pulseiras e essas cintas que ficam amarradas e presas ao leito, para que o paciente que está nesse quadro psicótico, muito agitado, muito alterado, ele não corra o risco de agredir alguém, ou muito menos cair do leito, se machucar, se ferir. E nós temos a contenção medicamentosa, que é feita através de administração de medicamentos, injeção com medicações sedativas, como diazepam, clonazepam. Temos também a questão de outros sedativos potentes que são utilizados no internamento do paciente. Aí, professor, qual é o mais preferível? Seria a contenção mecânica ou medicamentosa? A gente só faz, gente, contenção mecânica quando o paciente está extremamente agressivo e agitado. Então, a primeira escolha seria a contenção medicamentosa por meio dos diazepínicos. Mas se nem as injeções conseguem manter o paciente sedado, a gente vai ter que ir para a segunda opção, que seria a contenção mecânica. Isso vai favorecer a prevenção de traumas secundários e internamento e cuidados hospitalares em leitos de retaguarda. Os leitos de retaguarda é uma política bem atual, onde para cada hospital se destinou ali enfermarias específicas só para os pacientes de sofrimento mental. Vamos aqui agora falar do idoso vítima de alcoolismo e de abuso de substâncias. O abuso de álcool é a situação mais comum que encontramos na atenção básica. A abordagem ao alcoolismo na atenção básica tem como objetivo a detecção precoce de problemas relacionados, além da integração do tratamento de outras patologias agravadas pelo álcool, como, por exemplo, a hipertensão. Então, sempre
o idoso usuário de álcool ele vai ter outros distúrbios associados. Às vezes o alcoolismo trouxe uma hipertensão, que trouxe um diabetes, que trouxe um problema hepático, e sempre o alcoolismo ele é um problema que tem ele é multifatorial, que tem muitos fatores envolvidos, tanto como causa predisponente do alcoolismo, quanto consequência dele. A pessoa dependente de hoje, no caso dependente de álcool, já percorreu uma longa trajetória de uso crescente ao longo dos anos. Então, um alcoólatra hoje, ele não vira o alcoólatra do dia para a noite. Ele já veio nesse abuso de álcool de muito tempo. Neste nível de cuidado, é possível reconhecer sinais e sintomas do abuso do álcool e discutir os riscos envolvidos, principalmente com a família, não é? E com o apoio de outras redes aí para esse paciente. E temos também a questão da síndrome de abstinência alcoólica, que é quando esse paciente alcoólatra, ele fica longos períodos sem beber e ele acaba tendo sinais e sintomas de abstinência, como, por exemplo, tremores, inquietação, agitação, dentre outros. E os sinais e sintomas do alcoolismo: distúrbios na fala e na dicção, distúrbios na marcha e motricidade, no equilíbrio, além de confusão mental, relacionamentos interpessoais prejudicadas, traumas secundários. Vejam aqui na imagem, o idoso alcoolizado, ele caiu aqui em via pública, bem numa rodovia. O pessoal está aqui socorrendo esse idoso, ó, o pessoal aqui da saúde, os socorristas, porque esse sujeito está sujeito aí, esse idoso, ele está sujeito a um trauma secundário. Ó, ele está alcoolizado, mas ele pode sofrer um atropelamento em via pública. Além de que o alcoolismo ele provoca ideações suicidas também. Assim como a depressão, o abuso de álcool, ele traz essas ideações suicidas. Cuidados de enfermagem ao idoso alcoólatra, anamnese e obtenção da história do paciente. Então, a gente senta com ele e pergunta: seu Carlos, há quanto tempo o senhor bebe? Quantas vezes o senhor bebe por dia? Quais os tipos de bebida que o senhor prefere? É as destiladas? É as fermentadas? Ou é as bebidas com pouco teor de álcool? Então, a gente vai fazendo essa entrevistazinha para saber qual é o grau de dependência química ao álcool desse paciente. Encaminhar o idoso para a reabilitação, no caso CAPS, assistência no internamento compulsório ou voluntário, cuidados de baixa e média complexidade, administração de medicações prescritas por médicos. Então, exemplos de medicações nós temos disulfiram, naltrexona, acamprosato, neomefeno, dentre outras medicações que, na verdade, são antidepressivos que ajudam o idoso a controlar ali a sua compulsão pela bebida alcoólica. Então, junto com a medicação, a gente também vai levar para o apoio emocional uma terapia cognitivo-comportamental, onde essa terapia é feita com psicólogos e com profissionais de saúde mental e que esses pacientes são encaminhados por nós da enfermagem. Além de que a gente presta apoio à família, porque em uma família que tem alguém, sobretudo um idoso alcoolizado, essa família vai sofrer com brigas, discussões, agressão, tentativas de homicídio, até nos casos mais graves, não é? A família se desentende ali por causa de uso abusivo de álcool, de repente pega o carro, sai ali alcoolizado, provoca um acidente, mata algum transeunte, não é? Algum pedestre, e isso vai gerar danos, além do alcoolismo, gera esses danos secundários. E por último, vamos falar do abuso de tabaco ou tabagismo crônico na população idosa. Uso leve, moderado ou intenso de produtos derivados do tabaco. Quando a gente fala produtos derivados do tabaco, aqui entra cigarro normal, cigarro de palha, cachimbo. Muitos idosos, né, consomem cachimbo, ainda daquela época de antigamente, da nossa avó, da nossa bisavó, onde eles consumiam muito cachimbo. E aí entra também outros
espécies de tabaco, como charutos, até mesmo narguilé, né, que é uma coisa mais de jovens, só que idosos também têm experimentado com frequência. O tabagismo crônico ele representa a principal causa de morbimortalidade por doenças cardíacas, respiratórias e em associação com diversos tipos de cânceres. Então, a gente fala em tabagismo, lembra logo de câncer de pulmão, lembra de câncer de estômago, de câncer de bexiga, que tem muita associação com esses tipos de cânceres. O idoso tabagista ele deve ser estimulado a abandonar o vício, em uma parceria de cuidados que visa a redução intercalada, deixar aos poucos ao invés do abandono compulsório. Então é o seguinte, gente, um idoso, ele não vai conseguir deixar de fumar se você disser assim, o senhor tem que parar de fumar hoje. A partir de hoje não vai fumar mais nenhum cigarro, porque isso faz mal para a sua saúde. O idoso ele não vai conseguir abandonar o cigarro dessa forma compulsória, porque ele já vem de um histórico de muitos anos como tabagista. Então, é muito mais viável que a gente use como estratégia o abandono integral, ou seja, o abandono passo a passo, lento. Por exemplo, se o idoso fuma 20 cigarros no dia, vamos tentar fazer com que na próxima semana ele fume só 18. Aí vai passar mais umas 2 semanas. Daqui a 4 semanas, vamos tentar fazer com que esse idoso já diminua para 15 ou 14. Assim, progressivamente ao longo do tempo, até ele conseguir reduzir e parar de vez. Os sinais de gravidade do tabagismo crônico. Então, quando é que eu sei que o meu paciente ele é um grande tabagista? Primeiro, quando ele já tem cansaço, indisposição e falta de ar, e a gente sabe que é por causa do cigarro. Quando o primeiro cigarro fumado dele é ao despertar ou nas primeiras horas do dia, porque o consumo de cigarro logo nas primeiras horas, ele acaba sendo porta de entrada para que ao longo do dia a pessoa experimente outros cigarros e vai querer outros e outros e outros. Então, o cigarro fumado nas primeiras horas do dia, ele é potencialmente perigoso, porque ele já vai estimulando o cérebro de que durante o dia a pessoa vai ter que repor aquela substância, que no caso é a nicotina. Aumento da gravidade é associado ao número de cigarros. Então, uma pessoa pouco dependente, ela fuma de 1 a 3 cigarros ao dia. Uma pessoa, no caso um idoso, dependente moderado, ele fuma de 4 a 10 cigarros ao dia. E um idoso muito viciado, ou ele é dependente compulsivo, ele fuma 10 ou mais cigarros por dia. Além de que tem as fissuras para fumar, que são aqueles momentos em que a pessoa só quer uma desculpa para acender um cigarro, por exemplo, depois que toma café, ou quando vê alguém fumando, já vai querer fumar também. Então, são esses momentos que causam essas fissuras, e a gente precisa trabalhar em cima deles para que evite-se essas coisas que lembram essa pessoa de fumar. Além de que esse paciente ele pode ter também a síndrome de abstinência de nicotina. Quando um grande tabagista, por exemplo, passa 2 ou 3 dias sem fumar, ele começa a ter sintomas físicos, como, por exemplo, fica se tremendo todinho, fica suando, querendo já consumir de novo aquela substância. Isso é a síndrome de abstinência da nicotina. E os cuidados de enfermagem ao paciente tabagista, atendimento individual ou em grupo. Então, a gente pode montar um grupo de autoajuda no nosso posto, com tabagistas, com idosos tabagistas. A gente vai conversar sobre hábitos, rotinas, sobre o que é que faz com que eles fumem mais, o que é que faz com que eles esqueçam mais de fumar. Além do mais, a terapia cognitivo-comportamental, que é feita por meio do profissional de saúde mental, com auxílio da agente da enfermagem. Além do mais, nós administramos as medicações, que existe medicamento que faz o idoso parar de fumar, tá, gente? Mas essas medicações têm que ser administradas de acordo com a prescrição médica. E aí existem os adesivos de nicotina via tópica, vejam aqui na imagem, o paciente está usando um adesivozinho aqui, ó, próximo a essa região do punho,
onde esse adesivo ele libera pequenas quantidades de nicotina que vão substituindo a vontade do paciente fumar, porque ele não obtém nicotina pela fumaça do cigarro. E esse adesivo, quando ele libera na pele pequenas quantidades de nicotina, vai fazendo com que o cérebro da pessoa esqueça essa fissura que ele tem por fumar. Então, ele vai, aos poucos, conseguindo diminuir até parar de vez. Além do mais, existe uma medicação antidepressiva que se chama bupropiona, de 150 miligramas. Está aqui, ó, na mão do paciente também. Esses comprimidinhos, o paciente toma uma vez pela manhã, porque muitas vezes o hábito de fumar está relacionado também com a depressão. Quando se tem um quadro depressivo, então a pessoa vai procurar fumar, que é para poder satisfazer os seus prazeres, não é? Já que a sua autoestima está baixa, então ela encontra no cigarro uma forma de atenuar aquela angústia, aquela ansiedade. Então a bupropiona ela ajuda nessa questão de, além de ser um antidepressivo, diminuir a vontade de fumar. E a gente, com a prescrição médica, auxilia o paciente nessas medicações. Além de adesivos e panfletagem, e a gente pode usar também os próprios maços de cigarro para mostrar aquelas imagens fortes, não é, de pessoas doentes, de pessoas entubadas, pessoas com câncer, para tentar conscientizar e para tentar mostrar ao paciente fumante, ao idoso fumante, que ele corre sério risco de vida se ele continuar sendo um tabagista compulsivo e crônico. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. A gente retorna na próxima aula. Obrigado a todos.